A Prefeitura de Matão, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizará o corte de árvores no Parque Ecológico. O secretário da pasta, Adalto Laveso, explica o que levou a Prefeitura a tomar essa decisão de realizar a supressão dessas árvores. Após alguns estudos minuciosos nos locais, nós constatamos que existem várias espécies aqui, ou elas se encontram mortas, ou elas se encontram em estado de final de vida. Então, após vários estudos, com os pessoal responsável pela área, os nossos fiscais, a Maria, que ela tem principalmente conhecimento técnico da situação, a gente constatou que, infelizmente, essas árvores elas precisam ser suprimidas do local. Como foi realizada a vistoria? Quais critérios foram utilizados para identificar as árvores com risco de queda? Ô Felipe, algumas árvores, visivelmente, você já consegue ver que ela não tem condição mais de ficar no local. Algumas, igual eu falei, visivelmente você constata que elas estão mortas. Outras estão com fissuras, com brocas, E essas a gente trouxe o nosso fiscal para poder fazer todo o estudo técnico e ver se atende às legislações para poder estarmos fazendo a supressão dessas árvores. Tem um número exato de quantas árvores serão retiradas? Ô Felipe, a princípio nós vamos tirar mais de 20 árvores locais. E será feito o replantio? Isso, será feito o replantio com algumas espécies que já foi pré-definida junto com o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Inclusive eu quero deixar que é claro que essa ação ela foi tema de debate junto ao Conselho, discutimos tudo no Conselho, o Conselho aprovou. Então são algumas espécies que elas já são pré-aprovadas no Conselho para que elas possam ser plantadas não só aqui, como em todo o nosso município. Secretário, existem outras áreas do município passando por avaliações semelhantes para evitar o risco à população? Sim, Felipe. A princípio nós vamos estar fazendo aqui o lago, mas nós já estamos fazendo estudo junto à Praça da Abolição, Matinha do Bosque e as vias públicas do município. Maria Belintani, diretora de Meio Ambiente, explica se a remoção das árvores pode impactar o ecossistema do Parque Ecológico. Nesse caso, eu acredito que não, porque a maioria das árvores que serão retiradas são árvores que estão praticamente ou secas ou em processo de declínio, ou seja, não tem mais recuperação. E eu acho que a melhor ideia mesmo é fazer essa questão da retirada e plantar outras espécies que serão bem melhores aqui para o parque. A remoção dessas árvores, elas estão sendo feitas para a segurança dos frequentadores do Parque Ecológico? Sim, existem muitas árvores que estão oferecendo risco de queda, inclusive já mortas, então pode sim, numa chuva forte, alguma situação de ventos, essas árvores caírem. E aqui é um local bastante frequentado, muito movimentado, então é importante a gente ter esse cuidado. O replantio das árvores que ocorrerão, elas poderão ainda aumentar a vida animal que tem aqui no parque, como pássaros? Exatamente. A gente quer ressaltar que as espécies que serão suprimidas, a maioria das espécies, elas são espécies exóticas, que não são do nosso bioma, e a reposição que nós faremos aqui são com espécies zooxóricas, espécies atrativas à fauna, tanto aos pássaros como os animais, espécies nativas, uma relação que a gente já elaborou junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, que não é só para cá, mas para a cidade toda, dando uma vida maior aqui para o parque. Porque a gente tem muitas espécies aqui, mas elas não têm essa função ecológica também, de alimentação animal, enfim, que tem um benefício maior essa reposição. O Conselho Municipal de Meio Ambiente teve um apontamento específico sobre essa ação? Eles concordaram, um parecer favorável do Conselho Municipal do Meio Ambiente e óbvio, a questão da importância dessa reposição com espécies florestais nativas. E já existe um plano de monitoramento contínuo da vegetação aqui do parque para evitar novos riscos no futuro? Sim, acho que é importante a gente fazer esse monitoramento com mais frequência para evitar qualquer tipo de problema, risco de queda ou qualquer acidente aqui no parque. Bom, o impacto visual ele será grande aqui no parque, Marinha? Eu acredito que vai dar um certo impacto, não exagerado, mas toda a supressão de árvore, ela causa um impacto visual.
né? Então, apesar que algumas espécies, por exemplo, as grevilhas, a maioria que estão secas, elas são de pequeno porte, então não tem uma copa exuberante, né, que vai dar um impacto, mas outras sim, né, algumas árvores maiores que estão com fissuras longitudinais, que num vento forte ela pode vir a cair. Então, assim, eu acho que talvez essas deem esse impacto. Mas, no mais, eu acho que é importante a gente pensar que a gente vai retirar, mas vai fazer uma reposição com espécies do nosso bioma, espécies que são mais adequadas, inclusive, aqui para o Parque Ecológico. Onde estão localizadas as árvores que serão retiradas aqui do Parque Ecológico? Elas estão no entorno, né, inclusive nas áreas assim que as pessoas conseguem fazer essa caminhada, e também próximo à piscina. Nós temos algumas palmeiras próximas à piscina, que são da espécie cariota, que elas já estão em fase... Elas já estão praticamente já mortas, em fase de declínio, né, final, vamos dizer assim. São espécies que duram de 25 a 30 anos e elas já chegaram nesse pico, né, de vida útil. Então, no entorno e principalmente ali na região da piscina. Marinha, e quando será realizado este trabalho aqui no Parque Ecológico? Está previsto para quinta-feira agora, dia 20. Durante o dia? Durante o dia. Bom, e tem alguma orientação para que as pessoas que realizam caminhada, que frequentam o Parque Ecológico não venham para o local ou podem acessar o Parque Ecológico tranquilamente? Olha, vai ser sinalizado, né? Então a pessoa pode vir, né? Mas vai ser sinalizado os espaços onde estarão trabalhando, então não vai ter esse problema. A pessoa pode frequentar. Não vai ter transtorno nenhum? Não, talvez ela vai ter que mudar o trajeto, né? Mas vai ter a sinalização, enfim, não tem problema algum.